Faça um excelente dia. Eu sou Fábio Marques e esse é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste sábado incrível para que juntos extraiamos reflexões que nos aproximem ao ideal humano, através da expansão de consciência em prol do coletivo. Hoje, cá entre nós, está Rodrigo Abreu. Fala, meu querido, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. Obrigado você por estar aqui conosco. Rodrigo Abreu é presidente da Alpha Graphics, e também um grande amigo, um querido amigo, sócio, conheço ele de longa data e sou um grande admirador dessa figura aqui que vamos conversar hoje sobre vulnerabilidade no mundo corporativo. E ele ocupa hoje o cargo de presidente da Alpha Graphics. A Alpha Graphics é uma maior rede de impressão, de brindes de impressão do Brasil. É isso, Rodrigo? É isso, é uma rede internacional, está aqui no Brasil há 30 anos e eu tenho o prazer de comandá-la. Legal. E o Rodrigo vai nos contribuir bastante a respeito desse tema de vulnerabilidade. Convivo com ele, sei que ele aplica tudo isso que nós vamos conversar, tivemos um bate-papo muito interessante e achei por bem levar isso para vocês, para que vocês também possam se beneficiar de tudo isso que o Rodrigo tem para entregar. Vulnerabilidade no mundo corporativo é um tema incrível. Todas as pessoas que estão hoje, principalmente pós-pandemia, estão trazendo isso, até é considerado até um dos pontos de soft skills. As pessoas estão considerando isso, seja para os liderados, tanto para os líderes como para os liderados, como alguma coisa muito importante para você levar adiante o mundo corporativo, a condução do seu dia a dia no mundo corporativo, sem você representar as suas atuações. Você acaba sendo uma pessoa mais natural quando você mostra vulnerabilidade. É um pouco nessa linha, Abreu? É nessa linha, e o desafio quando traz para a liderança, para o mundo corporativo, é deixar claro que nós todos somos vulneráveis e a gente precisa trabalhar a nossa vulnerabilidade, só que em cargo de liderança nós temos o desafio do como tratar isso e quanto se mostrar vulnerável para que você possa influenciar de forma positiva a sua equipe. Tá. Então, encontrar esse equilíbrio de tratar a vulnerabilidade junto com o seu ego e esse mundo quase que nós temos que nos mostrar perfeitos a todo momento, com muita exposição, com mídia social, com eventos, com participações e equilibrar essa vulnerabilidade com o que você mostra para o mercado e para os seus liderados, eu entendo que tem sido o principal desafio nosso. E durante a pandemia, então, esse desafio aumentou exponencialmente, né? Porque você à frente de uma rede com a Alpha Graphics, com tantos colaboradores, com tanta gente, e que foi muito machucada, a rede foi muito machucada nesse período de pandemia por conta do isolamento, e você teve que se mostrar à frente disso, encorajar as pessoas para manterem firmes na luta, mas ao mesmo tempo você não poderia ser uma pessoa altamente, quase que representando, atuando, sendo muito artificial daquilo que o Rodrigo é, porque todos que admiram você na rede admiram a pessoa, Rodrigo. Como é que foi esse dilema, essa linha tênue entre se mostrar forte e vulnerável ao mesmo tempo? A pandemia, ela machucou todo mundo. E quando você tem uma posição de liderança, e naquele momento de extrema incerteza do que podia acontecer, de tudo que foi construído, de repente você não sabe o que vai acontecer, vendo empresas fechando, pessoas perdendo emprego, e ao mesmo tempo você tendo que passar uma mensagem de otimismo para as pessoas. O meu telefone, minhas mensagens eram, basicamente, as pessoas ligavam e perguntavam, e aí, o que vai acontecer? O que a gente vai fazer? E muitas vezes não saber o que vai fazer, mas ter que dar um sinal positivo para as pessoas, palavras de esperança, e depois investir muito em educação para poder preparar as pessoas para reagir para o que estava acontecendo, até principalmente em termos de inteligência emocional, foi aonde eu foquei o meu tempo. E aí eu confesso que tinham momentos que eu me recolhia, sofria, chorava ali sozinho, mas não que podia para os franqueados, para os sócios, para investidores, para os colaboradores mostrarem algum momento de fraqueza. Senão, naquele momento específico, eles sabendo que eu estava vulnerável,
mas ao mesmo tempo eu não podia transformar aquela liderança numa liderança pessimista ou tóxica. Legal. Então, não poder transferir naquele momento as pessoas foi o meu, talvez, maior desafio. Entendi. E a vulnerabilidade nesse caso é para mostrar que você é um ser humano, líder. Assim, em nenhum momento você escondeu que estava vulnerável, porém você mostrou que, ainda que vulnerável, seguia firme e confiante na liderança. A vulnerabilidade, ela nos cerca no dia a dia por situações que vão sendo colocadas para nós. O que eu busquei fazer foi o máximo possível mapear as fraquezas, mapear as oportunidades e começar a transformar tudo num discurso positivo de construção. Agora, a vulnerabilidade, naquele momento, ela era na cara. A vulnerabilidade você percebe no olhar, percebe na voz. E eu não podia passar também uma imagem de uma pessoa fria, sem sentimentos, porque não sou. Robotizado, artificial. Não, então encontrar esse equilíbrio foi importante. E aí, óbvio que você, quando você tem uma equipe grande, pessoas muito comprometidas, e nós temos na Alpha Graphics, muitos momentos, quando as pessoas percebiam que eu estava para baixo, as pessoas vinham me trazer. Legal. Da mesma forma que quando eu sentia alguém mais para baixo, eu ia lá e puxava. Então, assim, foi um momento também que todos nós percebemos o quanto as pessoas que estão próximas de vocês são realmente importantes. E quanto essa cumplicidade entre as pessoas, entre os envolvidos, acaba ajudando todo mundo a manter o barco na direção correta, do jeito que tem que ir. Então foi um momento de muita união. E é legal, o Rodrigo, ele, além da Alpha Graphics, ele tem uma capacidade de liderança que envolve outras startups, as outras empresas. Então, ele mentora muitas outras empresas, startups, e a gente percebe a admiração que o Rodrigo tem à frente dessas empresas, quando ele entra no conselho e ele consegue impulsionar o empreendedor para ele se tornar uma pessoa mais encaixada na cadeira de empresário, de empreendedor, para seguir adiante mesmo com todos os desafios. Eu já presenciei isso muitas vezes e tenho uma admiração muito grande nesse aspecto do Rodrigo. Então, esse ponto da vulnerabilidade é um ponto que eu vejo o Rodrigo também colocando para esses empreendedores, não para eles serem artificiais e mostrarem que são totalmente inabaláveis, mas não, que a vulnerabilidade é até uma forma de mostrar e eles se auto-aprimorarem para encontrarem solução na vulnerabilidade através da força motriz da vulnerabilidade para sair da situação de desafio. Um pouco nessa linha? Sim, quando você conhece as suas fraquezas, os seus pontos que você tem que desenvolver, você consegue focar em tempo para buscar soluções. E quando você expõe a sua vulnerabilidade com as pessoas que convivem com você, fica muito mais fácil que as pessoas também te ajudem no desenvolvimento. Então, não esconder a vulnerabilidade, saber trabalhá-las é importante. Agora, eu preparo sim esses empreendedores de startups, de uma forma geral, mas aonde eu mais aprendi durante esse período agora foram nos conselhos de ONGs que eu participo. Ah, legal. E você... Quais ONGs, por exemplo? Vou citar duas diretamente de conselho, uma que chama ADOS, que é uma ONG que trabalha na integração de refugiados no país. Então, pessoas que saíram de guerras ou de situações políticas e acabaram recomeçando a vida aqui no Brasil com a família toda, às vezes sozinho. É um trabalho que você poder ajudar essas pessoas, para mim, eu saio sempre absolutamente de alma lavada. Uhum. Uma outra que eu também participo do conselho, chama You Green, é uma cooperativa de catadores de resíduos. Tá. Também. Então, você conviver
no dia a dia com quem está ali na base da pirâmide, precisando de ajuda, de um conselho, de um direcionamento, é onde eu mais aprendi durante esse período. Principalmente sobre vulnerabilidade. Totalmente, porque quando você conhece a sua vulnerabilidade, suas fraquezas, mas você está ajudando as pessoas também no desenvolvimento das fraquezas delas, porque a abertura de ajuda lá tem que ser recíproca, você muitas vezes percebe que você não tem os problemas do tamanho que você acha que você tem. Outras pessoas têm desafios maiores do que o seu e precisam mais da sua ajuda do que você mesmo, às vezes. Então, essas pessoas vêm, de novo, imaginar que recomeçar a vida num outro lugar, num outro país, com outro idioma, com outra cultura, sem um documento, sem nada, e conseguir vencer é inspiração para mim. E isso que leva você até para colocar um paradigma, uma referência a vulnerabilidade. A gente não deve considerar um problema menor do que o outro, mas é o estado de consciência que você está em relação àquele problema, em relação ao que o outro está. Então, é uma elevação de estado de consciência em relação ao problema que faz com que você considere se isso é um estado de vulnerabilidade altíssimo ou não. Agora, o mais importante é que a tua energia, nesse momento que você detecta o seu problema, sua fraqueza e de outras pessoas, o mais importante é que você, se você detectou aquele problema, começar a buscar caminhos para solucionar, para você não focar a sua energia, sentar em cima da fraqueza, sentar em cima do problema sem querer se desenvolver, até para você não criar a curto, médio prazo um discurso vitimista de quando você não consegue alcançar as coisas. Então, ter esse mapeamento e aí energia suficiente para conquistar, você começa a ter uma vida muito mais leve. Porque ninguém precisa mais sentar comigo e ficar falando dos meus problemas, das minhas fraquezas. Eu já mapeei elas e já tenho planos de como fortalecer isso. Interessante. Eu vou pedir rapidamente um intervalinho aqui de 2 minutos, mas na volta, vamos falar sobre o termo do antifrágil, esse termo antifrágil que tem se falado bastante, que acho que isso daqui tem um link muito legal sobre a questão da vulnerabilidade no mundo corporativo. 2 minutinhos, a gente volta já com o programa Cá Entre Nós com o Rodrigo Abreu, falando sobre vulnerabilidade no mundo corporativo. Até já. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje com o Rodrigo Abreu, falando sobre vulnerabilidade no mundo corporativo. Rodrigo Abreu é presidente da Alpha Graphics Brasil. Rodrigo, primeiro bloco terminamos falando sobre o termo antifrágil, que tem sido usado bastante, que nasceu muito através do livro do Nassim Taleb, que é o autor do livro, certo? Fala um pouco, que eu sei que você gosta bastante desse tema, fala um pouco do que se trata, como que sobre a vulnerabilidade sob a ótica do termo antifrágil. Nassim Taleb é uma pessoa incrível para se seguir, para aprender sobre neurociência, sobre psicologia de uma forma geral. Tudo que ele escreve é aquele conteúdo que você tem que prestar atenção. Ele não está sozinho nessa luta, vou falar um pouco sobre isso. Se você mapear um livro, Arte da Guerra, Sun Tzu, se você pegar toda a biografia da Brené Brown, falando sobre fragilidade também, aqui no Brasil, neurocientistas fantásticos, como Pedro Calabres, é para ser acompanhado. E todos eles, na verdade, colocam a tese de que no antifrágil você consegue, se você souber, a partir do momento que você sabe as suas fragilidades claras e você já mapeia quais são os caminhos que você vai trabalhar cada uma das fragilidades, quando aquela situação específica, que você pode sim se colocar, se imaginar em algumas situações
inclusive em situações ruins, principalmente em situações ruins, como que você se comportaria se aquele fato acontecesse? Como que você se comportaria se cada evento negativo na sua vida acontecesse? Como você se comportaria em cada um deles? Quando você mapeia isso antes, tem gente que não gosta dessa linha, porque entende que você está trazendo assuntos de uma negatividade que você não precisa. Por outro lado, no antifrágil, ele diz que ao acontecer isso, você vai conseguir focar a sua energia na solução, porque você já pré-mapeou. Você não fica. A chance de você ficar desesperado e até mesmo emocionalmente descontrolado é menor, porque você já sabe, já mapeou que aquilo poderia acontecer e é isso aqui que você vai fazer. Então o antifrágil ele deixa você confortável para tratar momentos tensos da vida. E eles colocam a vulnerabilidade como algo necessário, importante para fazer essa previsibilidade dos acontecimentos? Sem dúvida, até porque na vulnerabilidade, quando você tem inteligência emocional, e aí começa a entrar numa linha de quando você conhece as suas fragilidades, as vulnerabilidades, você tem dois caminhos. Ou você investe na sua inteligência emocional ou na sua ignorância emocional. Tá. Né? E isso define muito do que você vai ser, porque naturalmente vai definir como você vai se comportar em situações. Quando eu gosto de destacar a arte da guerra como exemplo, ele diz o seguinte: você ganha guerras pelos seus atacando nos seus pontos fortes, pelos seus pontos fortes, mas você perde guerras por causa dos seus pontos fracos. E muitas vezes a gente só dá atenção aos nossos pontos fortes e não ignora os pontos fracos. E muitas vezes para você ganhar, então, você precisa primeiro focar no desenvolvimento dos seus pontos fracos antes até de você desenvolver os seus pontos fortes. Para poder equilibrar. Equilíbrio. Equilíbrio, porque as situações adversas vão acontecer, elas acontecem no nosso dia a dia inúmeras vezes. Então, como você lidar com cada uma delas, e se elas se você está vulnerável a isso, está atacando um ponto fraco seu. Quando você tem isso já desenvolvido, você traz. E quando você desenvolve o seu ponto fraco, os seus pontos fracos, você mais rapidamente acaba desenvolvendo os seus pontos fortes. Você joga para cima os pontos fortes que já estavam ali, mas um ajuda o outro a se alavancar. Sim, é a minha leitura desse assunto. E a vulnerabilidade, ela passa por uma questão comportamental. E essa questão comportamental, ela muitas vezes é manifestada através de uma exposição sentimental a respeito de alguma coisa que está te incomodando na sua emoção. Fazer isso no mundo corporativo também é uma linha tênue. Você vai tomar uma decisão e você está no meio de uma reunião. Vulnerabilidade, ela permite você chorar no meio de uma reunião? Permite. Isso não leva para as pessoas que estão ao entorno uma conotação de fragilidade, de fraqueza? O choro não é só por fraqueza. O choro não existe só pro lado da fraqueza ou da fragilidade. Então, o que eu entendo é o seguinte: você se emocionar, se você for verdadeiro, mas não, e também, se você estiver discutindo naquele momento soluções, porque o papel de um líder é buscar caminhos, buscar soluções, trazer as pessoas juntos para discutir para onde vamos e como vamos, o porquê vamos. Então, eu entendo assim, se essa fragilidade, se esse momento ele não tiver um caminho de tristeza ou de pessimismo ou de desrespeito na liderança, eu não vejo nenhum problema de novo em mostrar fragilidades. Eu acho que a gente começa cada vez mais a se despir, literalmente, e mais importante, você começa a aproximar
a sua vida, a sua vida de mídias sociais, essa vida perfeita, mas que no dia a dia você não é perfeito. Então, quando você se limpa disso, eu acabo tratando hoje muitas situações dessas quase que de forma natural. Até pelo fato da pandemia ter trazido as pessoas para dentro de casa, e as pessoas trabalhando e misturando o seu mundo do dia a dia com a família, com os filhos, com os cachorros, isso leva muito para mostrar, olha o quão vulnerável eu estou em várias situações minhas particulares que antes você não conhecia, sócio, empregado, líder, agora você conhece. Então esse tipo de mescla, de sincretismo, de mistura, faz com que as pessoas percebam a vulnerabilidade como algo natural naquela relação profissional e já acaba sendo mais aceito, porque a gente tem dentro do nosso hábito aquele preconceito de achar que a pessoa com quem você está lidando, sentado numa reunião, a gente foi habituado e treinado para olhar para que ele traga para a gente sempre um resultado profissional frio, isento das relações da questão pessoal interferindo. E quando a gente fala em questão pessoal, envolve questão emocional. Eu acho que nesse passo, esses soft skills que estão falando tanto, levam para a gente um pouco, trazem para a mesa de discussão de uma reunião de profissional, uma reunião profissional, uma reunião no mundo corporativo, um pouco mais de leveza nesses aspectos sob a ótica emocional. Tudo bem você trazer para cá uma conotação mais emotiva sobre determinada ação, desde que isso haja uma convergência favorável para a solução daquele desafio. Um pouco nessa linha. Sim, e a pandemia, ela tentar tirar lado bom dela, ela fez a gente rever valores, fez rever princípios, mas ao mesmo tempo fez além de nós nos conhecermos mais, conhecer também a família. Quer dizer, eu tive momentos de convivência com os meus filhos durante esse período que eu não tive antes. Chance de ajudar a fazer lição de casa, que eu não tinha antes. Agora, no começo, para a gente se acostumar a trabalhar isso, foi até interessante, porque nós íamos fazer as reuniões online, e aí tinha que ter aquele silêncio completo, ninguém aparece e tal. Em 15 dias tudo mudou, uma semana tudo mudou. Não tinha uma reunião que um dos meus filhos, o Gabriel, que é o menor... Eu presenciei algumas, inclusive, muito legal. Ele queria falar com as pessoas, ele queria saber com quem que eu estava falando, quem eram as pessoas, e alguma coisa que talvez no primeiro ou segundo dia, quando ele vinha interromper, incomodava. Mas é porque eu não estava aprendendo a lidar com a situação, ou nós estávamos aprendendo. A partir dali virou um negócio natural. Aliás, tinham reuniões que quando o Gabriel não aparecia, as pessoas perguntavam, cadê o Gabriel? Chama o Gabriel que eu quero ver o Gabriel. Então, de novo, eram coisas assim, que poderiam ter sido situações até de fragilidade, de novo, mas a partir do momento que você aprende a lidar com isso, aceita aquilo e vê que é legal. Então foram momentos interessantes. Então assumir a vulnerabilidade é um sinal já de fortaleza, de força, de convicção, de estar bem centrado em si mesmo. Eu acho que é sinal de maturidade. É sinal de você assumir vulnerabilidades, é sinal de que você quer desenvolver, quer ajustar se estiver te atrapalhando. Se você estiver vulnerável, porque nós podemos ter vulnerabilidades que são eventualmente físicas, emocionais, situacionais, tem várias formas de ter. E você passa também, quando você reconhece isso e trabalha o desenvolvimento, volto a falar, você trabalha muito o seu ego. E o ego, para mim, hoje, é uma das principais... dos principais sentimentos que a gente tem que controlar. O ego é o que diferencia hoje, é o que pode nos levar ao sucesso ou ao fracasso rapidamente. E a gente pede ajuda ao reconhecer a vulnerabilidade existente na gente. É legal e é recomendável a gente pedir ajuda para as pessoas que são seus colaboradores. Você tem que pedir ajuda para quem você confia. Legal. Você tem que ouvir quem você confia.
E tem uma coisa interessante, eu gosto de dar um exemplo. Se você amanhã fizer o teu programa, que eu adoro, mas você vai receber elogios da sua mãe, você vai receber elogios dos seus amigos e vai receber elogio de pessoas desconhecidas. Os mais sinceros são os dos desconhecidos. Então, não fechar a sua mente para ouvir da onde está vindo, porque nós vamos sempre motivar, vamos sempre dar força. Agora, quando vem o elogio do desconhecido, é gratificante. Agora, ao mesmo tempo que você tem que lidar pela exposição com o elogio, você tem que saber lidar com a crítica e saber também peneirar que críticas você vai levar em consideração, que são reais, ou críticas que você tem que relevar porque não vão fazer diferença na sua vida. Tem a construtiva, a destrutiva, aquela que tem um fator emocional envolvido, que não tem um fator tão racional, e aí isso daí pode ser considerado às vezes destrutivo naquela construção. Uma coisa legal para a gente falar, para a gente finalizar aqui, fechando o programa, Abreu, eu queria que a gente levasse para as pessoas um pouco essa mensagem, eu queria uma mensagem final a respeito da vulnerabilidade sob uma ótica emocional, para que as pessoas se sintam confortáveis em colocar isso como uma fortaleza no seu dia a dia de uma forma mesclada. Ou seja, eu sou um colaborador de uma empresa e eu quero mostrar que eu tenho a minha vulnerabilidade e que isso é uma coisa que eu estou resolvendo para que eu possa mostrar para o meu ecossistema que está vendo um aprimoramento da minha pessoa. Tem alguma dica que você gostaria de passar para o pessoal nesse sentido? Tenho. A forma como eu conduzi, primeiro foi listar quais são as vulnerabilidades, quais são as fraquezas. Você documentar isso, mas imediatamente você já começar para você não focar toda essa energia, de novo, na parte negativa, você imediatamente, com aquela vulnerabilidade, se você detectou, você já começar a buscar quais são os caminhos que você gostaria, qual é o efeito, a consequência daquela vulnerabilidade e quem poderia, dentro do seu ciclo de relacionamento, te ajudar com aquele ponto específico. Você nunca vai encontrar um mentor para todas as suas vulnerabilidades. Tem pessoas que vão contribuir nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto. E então, um pouco de novo, você listar a vulnerabilidade, os caminhos, as soluções e depois os seus eventuais padrinhos de desenvolvimento é o caminho inicial para isso. Excelente, querido. Muito obrigado pela tua presença, pela contribuição para todos. Tenho certeza que foi extremamente válida. Conheço você, sei da sua índole, sei da sua forma visceral de entrega e o quanto que você gosta de contribuir para o coletivo. Então, obrigado por vir aqui no Cá Entre Nós para a gente entregar isso para os nossos espectadores. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Fiquem com Deus. Obrigado. Vocês que ficaram conosco nesses 30 minutos, obrigado. Levem essas dicas do Rodrigo Abreu sobre vulnerabilidade no mundo corporativo para o máximo de pessoas possível, para assim a gente criar um corrente do bem em prol do coletivo. Até o próximo Cá Entre Nós aqui na Band.